dia, estudantes, bom dia, professores, bom dia, meus colegas, minhas colegas. Sejam bem-vindos. Aqui é a professora Sandra Duarte, hoje trabalhando com as turmas de quarto ano Acelera, disciplina de língua portuguesa. Pois é, um assunto bem legal, bem interessante, que nós vamos começar agora. Sejam bem-vindos. Olha só a animação das crianças, né? Pessoal, vamos logo, a aula já vai começar. Bom, para a gente poder assistir a nossa aula de hoje, sem transtorno, sem problema nenhum, nós temos 3 canais, 3 formas diferentes da gente assistir, tá? A gente pode assistir pela televisão, a gente pode assistir pelo celular, com internet, e a gente também pode assistir nossas aulas através do YouTube. Pois é, agora as aulas são ao vivo. Mas mais tarde, as aulas vão ser disponibilizadas no YouTube para você não perder nenhum detalhe dos assuntos que a gente fala aqui, tá bom? Então, e aí a gente começa já com o tema da nossa aula, adivinhas, certo? Vocês já ouviram essa expressão, adivinhas? Quem gosta de fazer adivinhas aí? Eu gosto. De vez em quando a gente vai, brinca com os amigos, faz umas perguntas que é para ver se ele está entendendo o que você está explicando. Tem uns colegas aí que já estão dizendo que gostam de brincar de adivinhas. É muito legal. A gente se diverte muito fazendo esse tipo de brincadeira. Então, para não perder a prática, eu vou perguntar a vocês. Vamos brincar? Vamos brincar um pouco de adivinhas? Então, vamos começar. Primeira pergunta, a primeira adivinha do dia. Veja, já começa adivinhando, já começa animado aí. Vamos lá. O que é o que é? Tem asa, mas não voa. Tem bico, mas não bica. Vamos lá, vou dar um tempo para vocês responderem. Vamos ver. 5, 4, 3, 2, 1. E aí? O que é o que é? Tem asa, mas não voa? Tem bico, mas não bica? Eu acho que vocês acertaram. Vamos ver? Qual será a resposta? É o bule. Pois é, quem falou bule está muito esperto, está muito antenado, né? Vamos ver se a gente tem outra? Ah, tem, olha aí. A pergunta é, tem olhos de gato e não é gato? Tem olhos de gato e não é gato. E aí, o que será que é? Você sabe que o gato ele tem um olho diferente, né? Então, esse tem olho de gato, mas não é gato. Tempo para vocês. 5, 4, 3, 2, 1. E aí, qual é a resposta? O que será que tem olhos de gato, mas não é gato? Será que você acertou? Vamos ver. É uma gata, tá vendo? A gente pega vocês na... A gente fica pensando, puxa, o que será, né? A gente pega aí na surpresa. É só ficar esperto, realmente. Uma gata tem olhos de gato, mas não é um gato. É uma gata. Tem diferença, né? Bom, outra adivinha aqui para a gente saber. O que é o que é? Cai em pé e corre deitado. Eu acho que essa vocês também vão acertar. Vamos ao tempo? 5, 4, 3, 2, 1. E aí, o que é o que é? Que cai em pé e corre deitado. O que será que é? É a chuva. Quem falou chuva está de parabéns. Tem uma boa percepção, tem uma boa memória, observa bem as coisas ao redor. Mas aí tem a questão. O que são adivinhas, né? Quais são as características desse tipo de gênero textual? Porque é uma espécie de texto, né? Não deixa de ser. Então, o que são adivinhas? Vamos descobrir o que é adivinha. Então, olha aí. As adivinhas também são conhecidas como adivinhações ou o que é o que é. São perguntas em formato de charada desafiadoras que fazem as pessoas pensarem e se divertirem. Então,
Foi o que aconteceu aqui há pouco, né? A gente começou fazendo as perguntas, dando tempo, então tem aquela competição, tem aquela alegria. Qual será a resposta? Qual será a resposta? E a gente pensa, vai buscar lá na memória aquelas lembranças que você tem guardadas, das coisas que você conhece, e aí quando você vai lá dentro, busca e, eu acho que é essa a resposta. Então a gente se diverte, raciocina mais, pensa, né? Vai buscar lá no fundo do nosso baú de memórias aquela memória que pode responder. E aí a brincadeira acontece, né? Todo mundo se diverte. Eita, pulei. Desculpa. Então, o que acontece? As adivinhas são criadas pelas pessoas e fazem parte da cultura popular e do folclore brasileiro. Pois é, agora a gente já começou o mês de setembro, né, o primeiro dia de setembro. No mês passado, o mês de agosto, é comemorado o folclore, né? Então, o mês do folclore, o mês da cultura brasileira, aqui no nosso país. E folclore é justamente isso, né? São as tradições do povo que são passadas de pai para filho. E essas adivinhações, ou adivinhas, né, como chamam, eles fazem parte dessa cultura nossa, de sair perguntando e desafiando sempre, certo? Então nós temos até alguns exemplos de figuras aqui do nosso folclore, das nossas lendas. Nós temos o Saci Pererê, a Cuca, a Mula Sem Cabeça e o Boto Cor-de-Rosa. Então, só para lembrar que fazem parte do folclore também. Tanto essas figuras, né, esses mitos, essas lendas, assim como também as adivinhações, ou também chamadas de charadas, certo? É outro nome que a gente dá para as adivinhações. Outra característica sobre as adivinhações é que elas, como a gente falou antes, elas são desafiadoras. Eu sempre vou desafiar o meu oponente para que ele responda, né? Em alguns filmes que você pode assistir em casa, tem sempre essa questão do desafio, né? Tem sempre aquela questão da pergunta, o enigma. É outra palavra também usada para designar. É uma espécie de adivinhação diferente, né? Porque ela não começa com o que é o enigma, mas é também uma adivinhação. Agora, você já deve ter brincado com perguntas desse tipo, não é mesmo? E aí, quem já brincou em casa de fazer adivinhações, de brincar de o que é o que é? Eu já brinquei, viu? Várias vezes. E hoje também eu brinco de vez em quando. Porque a professora não pode brincar? Não, pode sim. A gente continua brincando da mesma forma, para se divertir um pouquinho, relaxar. Vamos falar mais um pouco sobre as adivinhas, tá certo? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas. Então, uma característica especial da adivinha é que ela sempre se inicia com uma pergunta. O que é? O que é? Certo? Então, se você quer saber se ela é uma adivinhação, se ela é um enigma, se ela é qualquer outro tipo de pergunta, você já sabe. As adivinhações começam com essa expressãozinha. O que é? O que é? É a característica principal das adivinhas. Vamos ver outra característica das adivinhações. Olha aí. A segunda pergunta da adivinha é a pergunta desafio. Olha o cérebro funcionando aí, ó, os mecanismos do cérebro, né? Até ele ter a ideia. Então, é justamente isso. Quando nós formulamos a primeira pergunta, você veja que uma adivinhação, ela tem duas perguntas. A primeira é, o que é? O que é? Né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda parte da pergunta é sempre outra que vai desafiar você. A primeira pergunta deixa você alerta. O que será que vai vir por aí? Né? Sempre fica aquela dúvida. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou acertar? E a segunda parte, não. É o desafio em si. É aquilo que você vai buscar na sua memória. É o que eu falei antes. Você vai buscar na sua caixinha de lembranças, que existe no teu cérebro. Você vai recordar de todas as coisas que você conhece rapidamente, tudo acontece em questão de segundos, e aí, depois que você busca isso, você
lança, né? Você vai ter a ideia e você vai tentar responder a pergunta que foi feita. É interessante, né? Tanta coisa que acontece dentro do nosso cérebro e a gente nem percebe. Para responder uma perguntinha assim simples, como geralmente são as adivinhas, porque geralmente elas são perguntas curtas, né? Então, para responder uma pergunta simples e curta, você vai ter que fazer tudo isso dentro da sua memória em questão de segundos. A mente humana é perfeita, não é? O que vocês acham? Maravilhosa. Bom, vamos ver um exemplo aqui que nós temos. O que é o que é? Tenho cauda, mas não sou cão. Não tenho asas e sei voar. Se me largam, eu não subo. Saio ao vento para brincar. Então, olha só, aí você para e vai analisar questão por questão que está sendo colocada aí nessa charada. Como eu falei, isso tudo é rápido. Você não vai passar 3 horas pensando naquela resposta, não. Você vai organizar os seus pensamentos rapidamente, porque você, quando vai participar de uma brincadeira como essa, você já vai preparado, pensando já, o que é que eu vou enfrentar agora, né? Eu já sei que eu vou ter que pensar rápido. A minha mente vai ter que agir muito rapidamente. E aí, ó, você vai devagarinho, questão por questão. Vamos voltar à questão aqui. Tenho cauda, mas não sou cão. Aí você já pensa, poxa, então pode ser outro animal. Não é cão, mas pode ser outro animal. Não tenho asas e sei voar. Aí é a complicação. Não tem asas, mas voa? Que conversa é essa, né? Você vai pensando mais. Se me largam, eu não subo. Saio ao vento para brincar. Então, de acordo com todas essas características, muitas pessoas vão acertar que é a pipa ou o papagaio, né? Dependendo da forma como você fala. Então, observe que nesse exemplo da pipa, na construção da pergunta-desafio, há uma organização em forma de verso e rima. Então, nós temos aí quase uma pequena poesia, né? Então, nós temos no meio da frase, mesmo sendo uma adivinha, verso e rima. Esse tipo de recurso textual é muito comum nas adivinhas. Então, é uma coisa muito constante você ter, geralmente até para fazer uma graça, né? Para você pensar um pouquinho mais. E vou dizer, viu, para quem elaborou a questão, ele tem que ter pensado mais ainda do que você. É um desafio, ele não vai poder fazer uma pergunta direta. Então, ele vai fazer todo um processo, todo um pensar para poder organizar aquela pergunta. Tem que usar a cabeça, usar a memória. Então, olha o que ele fala mais aqui. Depois das perguntas inicial, que é o que é, e o desafio, é importante que haja resposta. Assim, percebe-se que esse tipo de gênero textual trata-se de um diálogo e, por isso, exige alguém que faz a pergunta, que a gente chama de emissor, e alguém que a responde, um receptor. Ora, precisa ter essas duas pessoas. Como fala, uma adivinhação ou adivinha, ela está provocando um debate entre a pessoa que faz a pergunta, que é o emissor, não é isso? E o receptor, que é a pessoa que recebe. O nome já está dizendo, receptor. É aqui, recebe. E emissor é quem faz, né? Então, se o emissor faz uma pergunta, faz uma adivinhação e não existe a resposta vai vagar no ar. Então, o diálogo não vai existir. A gente sabe que as adivinhações precisam de ter a resposta. Se o receptor não conseguir responder aquela pergunta que você fez, o próprio emissor vai decifrar a charada. Ele vai decifrar o enigma, dizendo qual vai ser a resposta daquele problema, certo? Mas é interessante, desculpem, é interessante essa questão, porque sempre tem a pergunta desafio. Agora, vamos para mais adivinhas? Vamos ver se a gente vai conseguir responder a essas adivinhas que nós temos aqui? Vamos lá. Primeira adivinha. Desculpe. O que é o que é? O que tem no meio do ovo? E aí?
O que será que existe, o que será que tem no meio do ovo? Será que você vai conseguir acertar? 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. O que é que tem no meio do ovo? Será que você acertou? A letra V, olha aí. Então, uma pergunta simples, né? Mas que se você vai pensar um monte de coisas para poder responder isso aí. Mas eu sei que vocês acertaram. Eu sei que vocês são bastante inteligentes. Vocês estão ligados aí nesse assunto que a gente está falando, tá? Vamos ver? Tem mais adivinhas por aí. Ah, essa eu adoro. Essa eu conheço, hein? Quero ver se vocês sabem também. Vamos ver. O que é o que é? É um pássaro brasileiro e seu nome de trás para frente é igual. E aí? Um pássaro brasileiro e seu nome de trás para frente é igual. Qual será esse pássaro? Será que esse pássaro que aparece aí, ó, Quetzal? Será? Eu acho que o Quetzal não é brasileiro, não. E nós temos outros 2 pássaros aí. 5 segundos para você responder. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Qual é? O que é o que é? Um pássaro brasileiro e seu nome de trás para frente é igual. Será que você acertou? Vamos ver? Olha aí, é a arara. Pois é. Vê, se você pegar essa palavra de trás para frente, né, você vai ter a mesma palavra. Arara, aí vai de trás para frente, arara também. Vê, por isso que eu falo para vocês, quem elabora uma pergunta como essa, uma adivinhação como essa, tem que ter preparado, pensado, buscou lá na memória dele ou dela tudo que poderia fazer e aí, ó, criou essa adivinhação. Muito interessante, né? E aí, vocês sabiam, isso é uma particularidade sobre as adivinhações. Então, vocês sabiam que na antiguidade, decifrar as adivinhações era prova de inteligência entre os homens? E aí, vocês sabiam disso? As pessoas se reuniam, os sábios, os anciãos, né? As pessoas que são mais idosas, que têm mais experiência, eles se reuniam para conversar sobre fazer adivinhações, fazer o que a gente chama de desafios ou enigmas. Tem até lendas antigas que falam exatamente sobre isso, desse hábito que as pessoas tinham de chegar e perguntar umas às outras para testar o conhecimento, para saber se você realmente era uma pessoa que estava preparada ou não. Vê que importância que existiam as adivinhações no passado, né? O papel que elas tinham desde a antiguidade para hoje. Hoje a gente leva como uma brincadeira, mas no passado era para testar os seus conhecimentos, né? E não somente isso, como também era uma prova da inteligência das pessoas. Isso é interessante. Hoje em dia não existe mais esse pensamento, né? E hoje, como as pessoas brincam? Então, atualmente, esse tipo de adivinhações são mais comuns entre as crianças, mas também ainda fazem sucesso entre os adultos. É aquilo que eu falei, né? De repente, vocês aí em casa gostam de fazer as brincadeiras com as adivinhações entre vocês, entre os colegas de sala de aula, que são da mesma idade, mas nós também que somos adultos, gostamos também de brincar de adivinhações. É muito bom, é interessante, porque, como a gente falou, mexe com a memória, né? Mexe com a tua capacidade de pensar, o teu raciocínio. E isso é muito legal. Vamos ao desafio, certo? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é usar a nossa imaginação. Veja bem. Lembra, vamos relembrar as coisas que nós vimos até agora sobre as adivinhações, tá? Vamos fazer um retrospecto aí
sobre o que a gente estudou a respeito das adivinhações. Primeira coisa, elas têm duas perguntas. A primeira pergunta, ela fala sobre, ela diz assim, é a introdução, né? O que é? O que é? É a primeira pergunta. A segunda pergunta das adivinhações é um desafio, certo? Então, você vai desafiar o seu oponente para que ele pense, para que ele raciocine um pouco mais, busque na sua caixinha de memórias na cabeça, sobre aquela resposta que ele quer encontrar, tá? Isso é uma característica das adivinhas. Outra coisa das adivinhas, e aí a gente sabe que ela é um gênero textual, certo? Agora, ele é um gênero textual que exige uma resposta. Acontecendo isso, nós temos um diálogo. Então, a partir do momento em que você faz uma adivinhação com um colega seu, com a professora, com um familiar teu, alguém que mora na tua casa, então, você está provocando um diálogo. E o interessante é o seguinte, gente, quando você faz uma adivinhação com outra pessoa, nunca tem somente aquela pergunta. Vocês vão analisar, porque às vezes a pessoa discorda do que você falou e fica aquele debate. Ah, eu acho que não é essa a resposta, não. Eu acho que a resposta poderia ter sido outra. E aí as pessoas vão e discutem, acaba provocando um diálogo. Nós também estudamos hoje que, sendo um diálogo, nós temos dois personagens principais. O emissor, que é aquela pessoa que faz a pergunta, ele faz a charada, ele pode até elaborar ou pesquisar em outros lugares. E nós temos o receptor. Como o próprio nome sugere, o receptor é a pessoa que recebe, é a pessoa que vai tentar responder à pergunta que foi feita pelo emissor, tá? Outra particularidade também, olha só, a gente está relembrando as coisas que estudou nessa aula de hoje, para depois lançarmos o desafio. O desafio está aí, mas daqui a pouquinho a gente vai se aprofundar nele, tá? Outra característica principal é que faz parte do nosso folclore, da nossa tradição popular, essa questão das adivinhas, assim como lendas e mitos, né? Que a gente conhece, como Boitatá, como Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, a Cuca, Comadre Florzinha, né? Vocês já ouviram falar de Comadre Florzinha? Pois é. Tudo isso aí, junto com as adivinhas e outras manifestações populares, fazem parte do nosso folclore, da nossa cultura, tá certo? A cultura popular. E também nós falamos que essa questão sobre as charadas, ou enigmas, ou desafios, ou mesmo adivinhações ou adivinhas, né? É um hábito que as pessoas já têm desde a antiguidade e serviam também para medir a inteligência das pessoas, né? E até a gente pensa assim, que método esquisito, né? Através de perguntas, de enigmas, você vê se a pessoa é inteligente ou não. Então, isso é muito de época, né? Naquela época, antigamente, as pessoas tinham um pensamento assim um pouco diferente do nosso, certo? E aí, a gente chega para o nosso desafio. Vamos ver qual é o desafio de hoje? Olha aí. Use a sua imaginação e crie uma adivinha e pergunte às pessoas que moram com você. Ora, então, primeira coisa, você vai fazer um texto, certo? É um gênero textual. A adivinha, mesmo que seja uma coisa curta, por menor que seja, você vai ter que pensar pelo menos uma coisa. Para quem é que eu vou fazer essa pergunta? Certo? Então, se você faz a pergunta, você não vai esperar que a pessoa invente a resposta, não. Você já deve ter uma pergunta lógica, você vai ter que pensar para poder elaborar essa pergunta. Fazer uma pergunta lógica, primeiro você pensa como a pessoa vai pensar. Eita, confusão danada, mas é assim mesmo. Eu penso e vejo. O que será que essa pessoa vai pensar? Que tipos de respostas essa pessoa vai dar? Qual a idade das pessoas que eu vou perguntar essa adivinha?
né? Então, eu não vou fazer uma pergunta muito complicada para uma criança menor do que eu, se eu sou uma criança, claro, né? E se eu quero fazer uma pergunta para um adulto ou um idoso, eu também tenho que ver, pensar como ela vai pensar. E já pesquisar, certo? Você pode fazer uma adivinhação pesquisando na internet, nos seus conhecimentos, nos jogos que você tem, que você conhece. Porque muitos jogos, eles já dão as dicas para que você organize uma adivinhação, né? E aí, pensando em todas essas coisas, você vai elaborar a adivinhação, pode colocar rima, se você quiser. A gente viu aqui muitos exemplos, né, de adivinhações que têm rimas, uma que tinha rima e outros que não tinha. Alguns usaram a lógica, como aquele da arara, como o do ovo, né? Mas o importante, gente, no final de tudo isso, é a diversão, certo? Então, olha aí, faz isso, faz essa adivinhação, lança lá com os teus amigos, lança com a tua professora, com os teus familiares, com os teus vizinhos, se você quiser, e manda aqui pra gente. Manda aqui pra gente. Eu gosto muito de conhecer sobre as adivinhas. Como eu disse, desde criança eu gostava de brincar sobre isso. Nos jogos da memória aqui eu não sou muito boa não, mas as adivinhações eu até que levo bem. Tá bom, gente? Então, estamos chegando ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso aí. A gente vai se ver na próxima aula, tá bom? Então, olha aí o recadinho que a gente deixa. Por hoje, terminamos mais uma aula. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de brincar de adivinhas com seus amigos e de compartilhar aqui com a gente. Então, para vocês, até a próxima aula. Um beijão. Tchau.